Ele a humilhou e escolheu outra, mas ela voltou poderosa com um milionário e um bebê. Os aplausos ecoavam pelo salão de festas, refletindo o brilho dos lustres dourados. Todos os olhos estavam voltados para ele, Ricardo Vasconcelos, o homem que acabara de ser promovido ao cargo mais alto da empresa. E bem ali, no meio da multidão, Helena Martins, sua namorada há 5 anos, olhava para ele com orgulho nos olhos, acreditando que aquele era um dos dias mais felizes de sua vida. Ela estava errada. Helena segurava uma taça de espumante enquanto sorria para Ricardo, esperando que ele a chamasse para seu lado, como sempre fazia. Mas naquele momento, algo estranho aconteceu. Ele olhou para ela com frieza. A expressão que antes transbordava carinho agora parecia distante, como se ela fosse apenas uma estranha no meio daquela festa. Então, a voz dele ecoou no microfone. Hoje é um dia especial para mim e quero dividir esse momento com alguém muito importante. Helena sorriu, já se preparando para caminhar até ele, mas parou no mesmo instante quando Ricardo estendeu a mão para outra mulher. O choque congelou seu corpo. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. A mulher ao lado de Ricardo era Isadora Moura, filha do dono da empresa. Linda, elegante e herdeira de uma fortuna que Helena jamais poderia sonhar em ter. Enquanto a plateia murmurava, Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela olhou ao redor, buscando algum sinal de que aquilo era um mal-entendido, mas tudo o que encontrou foram olhares curiosos e risadinhas discretas. Isadora. Ricardo continuou, segurando a mão da mulher com carinho. Você é a pessoa que eu quero ao meu lado nessa nova fase da minha vida. O mundo de Helena desabou. O murmúrio se transformou em burburinho. Algumas pessoas a olhavam com pena, outras com escárnio. Ela tinha acabado de ser descartada, ali, na frente de todos, sem aviso, sem explicação, sem piedade. Seu coração batia acelerado, sua respiração falhava. Ricardo a trocou, e ainda fez questão de humilhá-la publicamente. Mas As palavras não saíam. Ela tentou dar um passo para trás, mas tropeçou, derrubando sua taça no chão. O barulho do vidro se partindo foi a única coisa que se ouviu antes de Isadora sorrir vitoriosa e segurar o rosto de Ricardo para beijá-lo ali, na frente de todos. Foi o suficiente para Helena sentir uma lágrima quente deslizar por seu rosto. Ela foi usada, descartada, humilhada. E o pior, ele nunca amou ela de verdade. Ricardo nem sequer olhou em sua direção quando desceu do palco, de mãos dadas com Isadora. Os sorrisos, as promessas, os sonhos, tudo havia sido uma mentira. A dor queimava em seu peito, mas enquanto Helena segurava as lágrimas, uma promessa foi feita em silêncio dentro dela. Eu nunca mais serei humilhada. Nunca mais serei fraca. A chuva castigava as ruas enquanto Helena caminhava sem rumo, os saltos afundando nas poças d'água, mas ela não se importava. O vento frio cortava sua pele, e as roupas caras que vestia, escolhidas com tanto cuidado para a festa, agora pareciam um lembrete cruel de sua humilhação. Ela não sabia para onde ir. Não queria voltar para o apartamento que dividia com Ricardo. Aquilo já não era mais um lar, era um túmulo. Seu telefone vibrava sem parar. Notificações pipocavam na tela. Mensagens de conhecidos, de amigas que queriam saber como ela estava depois de ter sido chutada como um lixo na frente de todos. O rosto dela estava em vídeos nas redes sociais. Já existiam até memes do momento em que a taça caiu de sua mão. Desgraçado! Sussurrou, sentindo um nó apertar em sua garganta. Ela apertou os braços ao redor do próprio corpo e seguiu andando. Não tinha forças para chorar. A dor era grande demais até para as lágrimas. Horas depois, quando finalmente conseguiu entrar no apartamento, tudo parecia diferente. Os móveis, o cheiro, as lembranças. Tudo parecia sujo. E então, como se o universo decidisse que ela ainda não tinha sofrido o suficiente, encontrou um envelope na mesa. Era um contrato de rescisão do aluguel. O apartamento estava no nome de Ricardo. Ele a expulsou.
Ela jogou o envelope longe e caiu de joelhos no meio da sala vazia. Sozinha, humilhada, destruída. A campainha tocou, e ela mal teve forças para atender. Era sua amiga, Camila, a única pessoa que não a havia mandado mensagens de fofoca, a única que não queria saber detalhes sórdidos para repassar adiante. Você vem comigo agora. Sem discutir, Helena se levantou. Não havia mais nada ali. Não havia mais casa. Havia apenas ruínas. E naquela noite, enquanto tentava dormir no sofá da casa de Camila, Helena fez um juramento silencioso. Ela nunca mais seria fraca. Nunca mais deixaria que alguém a destruísse daquela forma. Naquela noite, nascia uma nova Helena. O sol da manhã entrava pela janela, mas Helena permaneceu deitada, encarando o teto. O peso do que aconteceu na noite anterior ainda esmagava seu peito. Camila entrou no quarto, segurando uma xícara de café. Você precisa reagir. Helena soltou uma risada amarga. Reagir? Não tenho para onde ir, Camila. Não tenho um emprego fixo. Não tenho dinheiro suficiente para começar do zero. Ricardo tirou tudo de mim. Camila puxou uma cadeira e sentou ao seu lado. Você vai deixar ele vencer? Vai continuar sendo a coitada da história? Aquelas palavras bateram como um tapa. Helena não queria ser a coitada. Na mesma tarde, Helena pegou sua mala e foi embora. Camila queria que ela ficasse mais tempo, mas Helena sabia que precisava sair dali. Precisava recomeçar longe de tudo que a lembrava de Ricardo. Ela pegou um ônibus para São Paulo, uma cidade nova, um recomeço do zero. Os primeiros meses foram um inferno. Ela arrumou um emprego como garçonete, dividia um pequeno apartamento com 3 desconhecidas e todas as noites chorava de exaustão e frustração. Mas também aprendia. Helena se matriculou em um curso de administração. Trabalhava de dia, estudava à noite e dormia o mínimo possível. A cada aula, a cada novo conhecimento que adquiria, ela sentia que estava pegando de volta tudo o que Ricardo havia roubado dela. 2 anos se passaram. Helena não era mais a garota que foi humilhada em um salão de festas. Agora, ela era uma mulher forte, inteligente e independente. E quando a oportunidade surgiu, ela soube que era a hora de dar o próximo passo. Em uma das aulas do curso, um empresário estava palestrando sobre negócios e inovação. Helena fez perguntas afiadas, demonstrou conhecimento e chamou a atenção dele. Dias depois, recebeu um convite para uma entrevista de emprego, e foi assim que ela entrou para uma das maiores empresas do país. Helena não era mais uma garçonete. Agora, ela trabalhava diretamente na gestão financeira de uma multinacional. Seu nome estava crescendo no mercado. Sua força era inegável. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa para ela. E essa surpresa vinha dentro de seu próprio corpo. Helena se sentia invencível. Pela primeira vez em anos, o passado não a definia mais. Agora, ela era uma mulher respeitada no mercado financeiro, admirada por colegas e temida por concorrentes. Mas o destino, com seu jeito imprevisível, ainda tinha planos para ela. Era uma terça-feira comum quando Leonardo Ferraz entrou na sala de reuniões da empresa. Alto, imponente e dono de um império empresarial, ele não era apenas um milionário, era um visionário. E ele anotou no instante em que seus olhos se cruzaram. Você fez perguntas interessantes na apresentação, ele disse, aproximando-se depois da reunião. Gostei da forma como pensa. Helena sorriu. Eu faço meu trabalho com seriedade. Leonardo sorriu de volta. Eu gosto de pessoas sérias. O olhar dele era intenso, e por um segundo, Helena sentiu algo dentro de si estremecer. Mas ela não queria se envolver, não depois de tudo o que passou. Mesmo assim, Leonardo não era como Ricardo. Ele não forçava nada, não a pressionava, apenas demonstrava interesse com olhares e conversas que, aos poucos, foram se tornando mais frequentes. Meses se passaram, e Helena percebeu que estava se permitindo algo que nunca imaginou: confiar novamente.
Leonardo não apenas respeitava sua inteligência, mas admirava sua força. E um dia, enquanto estavam juntos em um restaurante, ele pegou sua mão e disse: "Você não precisa decidir nada agora, Helena. Mas saiba que eu estou disposto a esperar o tempo que for preciso." Era diferente. Era verdadeiro. E pela primeira vez, ela não sentiu medo. O passado já não importava mais. Mas, na semana seguinte, o passado bateu à sua porta de forma inesperada. Os enjoos começaram do nada. Primeiro ocasionais, depois frequentes. Até que Camila, que continuava sendo sua melhor amiga, olhou para ela com seriedade e disse: "Você já pensou que pode estar grávida?" Helena riu. Impossível. Mas no fundo, algo dentro dela soube a verdade, antes mesmo do teste dar positivo. O choque foi imediato. Ela estava grávida. E o pior, o filho era de Ricardo. Helena sentia as mãos tremendo enquanto segurava o teste de gravidez. 2 linhas. Positivo. O banheiro parecia pequeno demais para conter o turbilhão de emoções que tomava conta dela. O ar parecia rarefeito. Isso não podia estar acontecendo. Camila, ao seu lado, observava em silêncio. Depois de alguns segundos, soltou um suspiro e disse: "Você vai ficar bem, Helena." Mas Helena não tinha tanta certeza. Como poderia ficar bem carregando dentro de si um filho do homem que a humilhou? Ela fechou os olhos e sentiu o peito arder. Durante 2 anos, reconstruiu sua vida, ergueu sua carreira, aprendeu a confiar em si mesma novamente. E agora isso. "O que você vai fazer?" Camila perguntou com cautela. Helena não respondeu de imediato, mas no fundo ela já sabia a resposta. Ela não queria que Ricardo tivesse nenhum poder sobre sua vida novamente. Ele não merecia saber. Aquele bebê era dela. Seria criado por ela, protegido por ela. Ricardo nunca saberia. Mas havia outro problema: Leonardo. Nos últimos meses, ele havia sido paciente, cuidadoso. E agora que ela finalmente estava começando a confiar nele, seria justo esconder algo assim? Helena não sabia a resposta. O destino, no entanto, não lhe deu escolha. Na semana seguinte, em um evento empresarial, ela ouviu: Ricardo. Ele estava lá, ao lado de Isadora, agora sua esposa, vestindo um terno impecável e com a mesma expressão arrogante de sempre. E então, ele a viu. Os olhos dele se estreitaram. Era impossível não perceber a diferença. Helena não era mais a mulher que ele jogou fora. E ele sentiu isso. Ele se aproximou, o sorriso pretensioso nos lábios. Helena, que surpresa! Ela manteve a expressão firme. Ricardo, ouvi falar de você. Parece que se deu bem na vida. Diferente do que você esperava, né? Ela retrucou, olhando diretamente nos olhos dele. Ele riu, mas havia um traço de desconforto. Ele sentia que não a controlava mais, e isso o incomodava. Mas o pior veio no instante seguinte. Leonardo apareceu ao lado de Helena, pousando a mão em sua cintura. E a expressão de Ricardo se transformou por completo. Ciúmes. Helena viu nos olhos dele, e pela primeira vez em anos, sentiu prazer em vê-lo incomodado. Mas o que ela não esperava era o que viria depois. Enquanto caminhava para fora do evento, sentindo o olhar de Ricardo ainda sobre ela, sentiu uma tontura repentina. O mundo girou. E antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. Helena abriu os olhos lentamente, sentindo a luz branca e fria do hospital arder em suas retinas. Sua cabeça latejava e o corpo parecia mais pesado do que nunca. Você acordou? Graças a Deus. A voz preocupada fez seu coração acelerar. Leonardo. Ele estava ao lado de sua cama, segurando sua mão com delicadeza. O alívio no rosto dele era inconfundível. O que aconteceu? Helena perguntou, a voz fraca. Você desmaiou no evento. Os médicos disseram que foi um pico de estresse e... Ele hesitou por um segundo.
Você está grávida, Helena. O mundo congelou. Ela sentiu o estômago revirar. Agora ele sabia. Você já sabia, não é? Leonardo perguntou, sua expressão indecifrável. Helena desviou o olhar, incapaz de encará-lo. Eu não sabia como te contar. O silêncio entre eles pesou. É meu? Leonardo perguntou, e a dor em sua voz foi como um golpe para ela. Ela engoliu seco. Esse era o momento, o instante em que sua escolha mudaria tudo. Mas antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu, e sua expressão congelou quando viu quem estava ali. Ricardo. O passado que ela tentou enterrar acabava de invadir seu presente. Ricardo entrou no quarto, os olhos fixos nela. Eu preciso falar com você. Leonardo se levantou imediatamente. Ela não precisa falar com você, Vasconcelos. Mas Ricardo ignorou completamente. Seu olhar estava cravado em Helena. Você está grávida? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de algo perigoso. Helena sentiu o corpo paralisar. Ele sabia. E agora, o jogo havia mudado completamente. O quarto de hospital ficou em silêncio. Um silêncio carregado de tensão, de segredos revelados à força. Helena sentiu o coração martelar no peito enquanto encarava Ricardo. Ricardo virou-se lentamente para ele, um sorriso cínico surgindo em seus lábios. Engraçado. Você parece muito interessado no assunto. Poderia ser porque você pensa que esse filho pode ser seu? Leonardo deu um passo à frente, mas Helena levantou a mão, interrompendo antes que a situação saísse do controle. Ela respirou fundo. Era a hora da verdade. Helena olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Sim, eu estou grávida. Ricardo sorriu, como se tivesse acabado de vencer uma batalha. E é meu? Ela hesitou. Sentiu Leonardo prender a respiração ao seu lado. Dizer a verdade significaria abrir uma porta que ela tentou manter fechada. Mas mentir seria um erro irreparável. Helena fechou os olhos por um segundo antes de falar. Sim, Ricardo, o filho é seu. Ricardo soltou um riso baixo, quase satisfeito. Eu sabia. E não pense que vou desaparecer dessa história. Eu vou exigir o meu lugar como pai. Leonardo interveio imediatamente. Você não tem nada para exigir. Esse filho não precisa de você. Mas Ricardo sorriu. Aquele sorriso frio e calculista que Helena conhecia tão bem. Isso não é você quem decide, Ferraz. A lei está do meu lado. Helena sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que Ricardo era capaz de tudo para ter controle sobre as coisas. Se ele resolvesse lutar por essa criança, ele poderia dificultar sua vida de maneiras inimagináveis. Vamos conversar, ela disse por fim. Leonardo olhou para ela, traído. Você quer mesmo dar espaço para esse homem depois de tudo? Helena fechou os olhos por um segundo. Eu não estou fazendo isso por ele. Estou fazendo isso pelo meu filho. Mas, no fundo, ela sabia que estava abrindo uma porta perigosa. Uma porta que talvez nunca mais conseguisse fechar. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e incerteza. Helena não queria acreditar que sua vida estava prestes a ser moldada por alguém que, durante tanto tempo, foi sua maior dor. Ela sabia o que Ricardo era capaz de fazer. Sua arrogância, suas manipulações. Ele era implacável quando queria algo. E o que ele queria agora era o controle sobre o filho que ela carregava. Leonardo, por outro lado, estava ao seu lado, mas sua presença, embora reconfortante, não conseguia calar os fantasmas do passado. Ela não sabia o que seria pior, lidar com Ricardo, ou enfrentar a dor de perder Leonardo. Helena se sentia dividida. De um lado, Ricardo, com seu jogo sujo e suas ameaças. Do outro, Leonardo, com seu amor genuíno, mas com a sombra de um passado que ela temia reviver. Em uma noite chuvosa, após mais uma reunião legal com advogados, onde Ricardo fazia questão de marcar presença, Helena se deitou no sofá, tentando processar tudo o que havia acontecido.
Camila, que estava ao seu lado, não teve como evitar. Eu sei que está difícil, mas você tem que fazer uma escolha. Você não pode continuar dividida entre os dois mundos. Helena fechou os olhos, a cabeça cheia de dúvidas. Ela queria tanto que Leonardo fosse o pai dessa criança. Ele era gentil, forte e estava ao seu lado. Mas o passado, o homem que ela odiava com todas as forças, não desistia. E agora ele estava em sua vida novamente, com uma exigência implacável. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação que a fez perder a respiração. Era de Ricardo. Eu sei que você está tentando me evitar, mas não vai ser assim. Eu vou lutar por esse bebê. E você vai precisar de mim, Helena. A voz dele era calma, mas havia algo ameaçador por trás das palavras. Ele estava determinado. Helena sabia que não havia mais volta. Ela precisava enfrentar Ricardo de frente, sem medo. Mas o que mais a assustava era que, ao olhar para o futuro, a única pessoa que ela realmente desejava ao seu lado era Leonardo. Mas como poderia contar isso a ele? Como poderia confiar em alguém depois de tantas decepções? Naquela noite, ela decidiu que precisava conversar com Leonardo. Eles estavam em um restaurante pequeno e acolhedor, longe de qualquer lugar que pudesse lembrar a guerra legal e emocional em que estavam envolvidos. Leonardo parecia apreensivo, já que sabia o que estava por vir. Você sabe o que Ricardo está fazendo, não sabe? Ele perguntou, os olhos fixos nela, como se tentasse penetrar sua alma. Helena suspirou e assentiu. Sim, ele vai tentar tomar o controle da minha vida e da nossa filha. A palavra filha ecoou no ar, e Helena sentiu um nó se formar na garganta. A criança que ela estava carregando seria uma ponte entre os dois mundos. Leonardo pegou sua mão, firme, mas gentil. Eu quero estar ao seu lado, Helena. Não importa o que aconteça. Eu quero lutar por você. E por ela. As palavras dele foram como um bálsamo para sua alma. Mas o que ela faria com Ricardo? O homem que por tanto tempo controlou sua vida, agora voltava com a mesma intensidade. Ele nunca desistiria facilmente. O confronto com Ricardo foi inevitável. Ela o encontrou em um escritório, onde ele havia marcado uma reunião para discutir as condições do direito de paternidade. Ela sabia que ele tentaria manipular tudo, como sempre fez. Mas Helena não era mais a mesma mulher. Ela o encarou, sem medo, e disse com a voz firme: Eu não vou deixar você entrar na minha vida novamente, Ricardo. Nem na vida da nossa filha. Eu vou lutar por ela, e se precisar, vou fazer isso sozinha. Ricardo a olhou surpreso. Ele não esperava que ela fosse tão... forte. Você acha que pode me desafiar e vencer? Ele perguntou, o tom arrogante como sempre. Helena não se deixou abalar. Não, eu sei que posso. Eu não sou mais aquela mulher fraca e insegura. Eu sou a mulher que construiu sua vida do zero, e você não vai tirar isso de mim. Ricardo parecia mais inquieto, e Helena soube que aquela seria a última vez que ele tentaria intimidá-la. Ela estava finalmente em controle de sua própria história. Helena não sabia se estava pronta para o que vinha a seguir, mas havia algo dentro de si que a mantinha firme. Ela já havia enfrentado Ricardo. Já havia enfrentado a si mesma. Agora, era hora de seguir em frente, com coragem e determinação. Ricardo havia tentado todas as suas jogadas, mas ela resistiu a todas. Ele poderia ter poder, mas ela tinha algo que ele nunca teria: autonomia sobre sua própria vida. Após o confronto, Helena se retirou da sala com a sensação de dever cumprido. Pela primeira vez, ela se sentiu em controle. E mesmo com o peso da responsabilidade de criar uma criança sozinha, não se sentia sozinha. Leonardo estava com ela. E isso significava mais do que qualquer vitória. Ele não a pressionava, não exigia nada além de sua presença. Ele entendia que ela precisava de espaço para processar tudo o que acontecia. Naquela noite, enquanto ela estava em casa, sentada no sofá com as mãos na barriga, Leonardo a encontrou chorando em silêncio. Ele não disse nada de imediato, apenas a abraçou
apertando-a contra seu peito. O toque dele era cálido, seguro. Ela sabia que podia confiar nele, que ele não a julgaria. Eu estou com você, Helena. Não importa o que aconteça, não importa o que o futuro traga. Eu vou estar ao seu lado como você merece. O simples fato de ele estar ali, sem pressa, sem exigir nada, foi o que Helena mais precisou ouvir. Ela se afastou um pouco, olhou para ele com os olhos vermelhos. Eu não sei o que será do meu futuro. Não sei se sou capaz de ser uma boa mãe. Leonardo sorriu, com um olhar que transbordava compreensão. Eu sei que você será. Você já é. Helena respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Ela sabia que a luta ainda não estava vencida, que Ricardo não desistiria facilmente. Mas agora, com o apoio de Leonardo, ela se sentia mais forte. Na manhã seguinte, Helena tomou a decisão mais importante de sua vida. Não iria mais lutar contra o que não podia controlar. Ela sabia que não poderia controlar as ações de Ricardo, mas podia controlar as suas. Ela havia decidido que, se fosse lutar, seria pela sua filha, pela vida que ela escolheu construir. E com Leonardo ao seu lado, ela não tinha medo de dar esse passo. Nos dias que se seguiram, a batalha legal parecia nunca ter fim. Cada vez mais, Ricardo fazia ameaças, tentava usar sua posição para manipular as coisas. Mas Helena já estava preparada. Ela não ia se deixar abalar. Quando o teste de paternidade finalmente foi realizado, o resultado foi claro. Ricardo não era o pai. A criança que ela carregava era de Leonardo. Helena olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Ela sorriu timidamente, e ele a beijou na testa. Eu sabia. Você e eu somos uma família, Helena. A notícia da paternidade de Leonardo circulou rapidamente. Isso foi o golpe final para Ricardo, que não aceitou o resultado. Ele tentou ainda fazer com que o tribunal reconsiderasse, mas já era tarde demais. O papel de pai havia sido assumido. Helena e Leonardo continuaram a lutar para garantir a segurança da criança. Mas ao invés de se verem derrotados, agora viam a vida com novos olhos. Eles eram uma família, uma equipe. Com o passar dos meses, Helena e Leonardo foram conquistando sua paz. Ele foi um apoio incondicional durante toda a gravidez, e a relação deles foi amadurecendo de uma maneira natural. Eles passaram a sonhar juntos, a planejar o futuro. E então, finalmente, chegou o grande dia, o nascimento da filha de Helena e Leonardo. Foi uma tarde tranquila, com o sol começando a se pôr quando o bebê nasceu. Quando Helena segurou sua filha nos braços, ela sabia que tinha feito a escolha certa. A dor do passado já não importava mais. O que realmente importava era o presente e o futuro que ela estava construindo ao lado de Leonardo. No hospital, com os olhos brilhando de emoção, Leonardo a olhou e sussurrou: Nós conseguimos, Helena. Nossa filha vai crescer em um mundo cheio de amor. Helena sorriu. Um sorriso genuíno, sem receios. Sim, conseguimos. E vamos fazer dela uma pessoa feliz. E naquele momento, Helena sabia que o amor deles era suficiente para superar qualquer obstáculo que o futuro ainda pudesse trazer. O lar de Helena e Leonardo nunca mais foi o mesmo após o nascimento de sua filha. Cada canto da casa parecia carregar o peso do amor que haviam cultivado, do esforço que fizeram para chegar até ali. Os fantasmas do passado finalmente estavam enterrados, e o futuro parecia mais radiante do que nunca. Mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas guardadas. Helena sabia que não bastava apenas sobreviver a tudo o que já haviam enfrentado. Ela e Leonardo precisavam aprender a viver plenamente, a se reconstruir, a construir uma nova identidade como família. A adaptação não foi fácil. Os primeiros meses com a criança foram intensos. Havia noites sem dormir, choros que pareciam intermináveis, inseguranças que surgiam a cada novo desafio. Mas havia também risos, olhares cúmplices e, o mais importante,
um amor incondicional que crescia a cada dia. Ricardo, embora derrotado, não se contentava em desaparecer da vida de Helena. Ele ainda estava em seu encalço, fazendo questões sobre a guarda da criança, tentando manipular a situação de todas as maneiras possíveis. A cada notificação judicial, a cada reunião, Helena se sentia mais exausta. A luta não parecia acabar. Em uma tarde fria de inverno, ela estava sozinha em casa com sua filha, enquanto Leonardo estava em uma reunião importante. O telefone tocou, e ao olhar o identificador, ela viu o nome de Ricardo na tela. O coração disparou. Não podia mais se permitir sucumbir ao medo. Com a respiração pesada, ela atendeu. Helena, sei que você não quer mais nada comigo, mas não pense que vou deixar tudo para lá. Você vai ter que me enfrentar. Vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. A voz de Ricardo era fria e implacável, como sempre. Ele queria ser uma presença constante em sua vida, mesmo que fosse de uma forma destrutiva. Helena olhou para sua filha, dormindo serenamente no berço, e soube que não poderia permitir que Ricardo destruísse a paz que ela havia conquistado. Sua vida estava reconstruída, e ela não ia deixar que ele a destruísse novamente. A batalha judicial se arrastava, mas Helena começou a perceber que, no fundo, a verdadeira luta não estava nos tribunais, mas em sua capacidade de se manter firme em suas próprias escolhas. Ela não precisava que Ricardo concordasse com sua vida, não precisava de sua aprovação. Ela já havia vivido a humilhação, e agora, ela tinha algo que ele jamais teria: liberdade. Certa manhã, antes de um novo julgamento, Helena sentou-se com Leonardo, refletindo sobre o que realmente significava sua jornada até ali. Ele a olhou com a suavidade que sempre a tocava, e pela primeira vez, ela falou com clareza sobre o que sentia. Eu estou cansada, Leonardo. Cansada de lutar contra fantasmas, cansada de carregar o peso do passado. Mas mais do que tudo, estou cansada de permitir que ele controle minha vida. Leonardo pegou suas mãos e a olhou profundamente nos olhos. Ele entendia perfeitamente. Eu estarei com você, Helena. Vamos seguir juntos. Se for necessário, nós enfrentamos Ricardo de uma vez por todas. Mas você não está sozinha. O que importa agora é a nossa filha, é nossa família. E não vou permitir que ele nos destrua. Com o apoio de Leonardo, Helena tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela não iria mais lutar pelos direitos de Ricardo sobre sua filha. Em um movimento decisivo, ela procurou seus advogados e, com confiança renovada, apresentou sua defesa. Ela estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que sua filha crescesse em um ambiente de amor e segurança. O tribunal foi tenso, mas Helena sentiu a força da sua decisão. Ela estava decidida a não ceder mais. Quando o juiz finalmente proferiu a sentença, a vitória foi clara. Ricardo não tinha mais direitos sobre a criança. Helena e Leonardo haviam conquistado o que parecia impossível. No momento em que saíram do tribunal, Helena olhou para Leonardo e sorriu. Era o sorriso de uma mulher livre, de uma mãe vitoriosa. Nós conseguimos. Finalmente podemos viver em paz. Com Ricardo fora de suas vidas, Helena e Leonardo começaram a planejar um futuro mais tranquilo. Eles tinham a chance de construir uma família cheia de amor e possibilidades, longe das sombras do passado. Helena, agora, não via apenas a filha como seu maior tesouro, mas também o homem que a ajudou a se reinventar. Ela sabia que o caminho não seria sempre fácil, que os desafios ainda surgiriam, mas agora ela estava preparada. Eles estavam preparados. O recomeço de sua vida não era apenas uma chance de deixar para trás as dores e as derrotas. Era uma oportunidade de criar algo novo, algo forte, algo que valesse a pena. Juntos, Helena e Leonardo eram invencíveis. E enquanto ela olhava para sua filha nos braços, sabia que, apesar de tudo o que aconteceu, o melhor ainda estava por vir.